Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para mais uma mensagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus proteja cada um de vocês. E que você venha aprender mais de Jesus. Eu estou aqui para levar uma mensagem ao seu coração. Mais um ensinamento da parte de Deus. Eu gosto de fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus ensinava. Jesus ensinava. E eu quero compartilhar com vocês este ensinamento que está na Bíblia. Que vai estar escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Você tem Bíblia? Presta atenção. Por isso que é importante você compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus, para que se cumpra e chegue a esta pessoa aquilo que Jesus disse. E conheça a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Por isso que nós temos que fazer esta palavra chegar a uma multidão que está inocente. Meus irmãos, nós vamos falar de nascimento. Eu nasci, você nasceu. Porém, a Bíblia nos ensina que quando nós nascemos, o que nós devemos fazer, aliás, o que os nossos pais devem fazer com nós e o que nós pais devemos fazer com os nossos filhos é apresentar a Deus. É apresentar. Infelizmente, por falta de conhecimento, alguns irmãos, principalmente os nossos irmãos em Cristo católicos. Você conhece algum católico? Manda para ele esta mensagem. 1 Samuel, versículo 19. Olha a importância deste ensinamento. Nós vamos falar de Samuel. O nascimento de Samuel. E o que nós devemos fazer foi o que os pais de Samuel fizeram. Quando Samuel nasceu, logo de imediato ele foi o quê? Apresentado a Deus. Ele não foi batizado, porque o batismo é para adulto. Criança não tem pecado. Infelizmente, nós vemos nas igrejas dos nossos irmãos que nós amamos, os nossos irmãos católicos, que quando o filho nasce, passa alguns meses, ele vai batizar, sendo que o certo é apresentar a Deus. É apresentar ao Senhor aquela criança e não batizar. É tanto que o batismo para criança é errado, que o nosso Senhor Jesus, ele mesmo sem pecar, ele pediu para ser batizado por João Batista, para que servisse de testemunha e de exemplo para nós. Ele se batizou adulto. Você sabia que Jesus Cristo, ele foi batizado com 30 anos de idade? 30. Mas tem pessoas aí que batizam criança. Criancinha que nem falar fala. Para retirar pecado. Agora eu pergunto para você. Uma criança tem pecado? Não tem. A criança, ela veio do pecado dos pais, mas ela é pura. É por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus pertence às crianças. Você sabe que no céu não entra pecado.
E por que Deus está dizendo que o reino dos céus pertence às crianças? Por quê? Porque a criança é pura. Então nós não podemos batizar a criança, porque ela é pura. Nós devemos apresentar. Eu quero ler aqui, para não demorar, e você ver que eu estou falando da Bíblia. Você pegou a sua Bíblia, 1 Samuel, versículo 19, para que você veja que eu não estou falando de mim, e sim da Bíblia? Então, se você pegou, amém. Vamos lá? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor, e voltaram e chegaram a sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel. A Bíblia está dizendo que Ana coabitou com Elcana, o seu marido, e geraram Samuel. E ao nascer Samuel, Elcana e Ana apresentou Samuel. Eles não batizaram. Por quê? Porque segundo a Bíblia não se batiza criança. Se apresenta. Apresenta ao Senhor. Você que está do outro lado, você já apresentou seu filho a Cristo? Se você batizou criança, não está valendo de nada. Isso segundo a palavra de Deus. Não é segundo eu, não. É segundo a Bíblia. A Bíblia está dizendo que Ana apresentou Samuel a Deus. E se nós que nós dissermos que acreditamos em Deus, nós temos que fazer o que está na Bíblia. E o que a Bíblia nos ensina é apresentar os nossos filhos a Deus, não batizar. Quando eles estiverem adultos, eles vão decidir. Você vai ensinar quando criança, quando adolescente, mas a decisão de se entregar a Cristo através do batismo não é minha, não é sua. A decisão é deles. O nosso dever como pai é ensinar. Ensina, a Bíblia diz que ensina o teu filho onde ele deve andar, e ele terá longos dias de vida. Nós devemos ensinar. Se ele, quando crescer, quisesse vir a Cristo, ele vai se decidir em entregar-se a sua vida a Deus. Não é eu, não é você. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Uma criança pequenininha, ela não crê em Deus, ela nem conhece Deus. Como é que ela vai crer? Por isso que Jesus nos deu o dever de quando nós estiver adulto, que nós já entende das coisas, nós escolher se nós queremos Cristo ou não. Então, o batismo de criança, segundo a Bíblia, é errado. Amém? Manda essa mensagem para alguém. Manda esse ensinamento que está na Bíblia para alguém. Você vai ganhar ponto com Cristo. Amém? Olha, se inscreve no canal. Me segue aí nas redes sociais. Breve estaremos gravando mais alguns ensinamentos. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, que Deus te abençoe e te dê a paz.